O caso que abalou Goiás. Na madrugada silenciosa de uma quinta-feira, a cidade de Itumbiara, no sul de Goiás, foi tomada por uma notícia que atravessou fronteiras e mergulhou a população em choque. O que parecia ser apenas mais uma noite comum, terminou em uma tragédia familiar de proporções devastadoras. Um episódio que misturou política, exposição pública e um desfecho irreversível dentro de um lar. O protagonista dessa história era Thales Naves Alves Machado, de 40 anos, secretário de governo do município. Casado há cerca de 15 anos com a filha do então prefeito Dion Araújo, ele era visto como um nome forte nos bastidores da política local. Nos corredores da prefeitura, seu nome circulava como possível sucessor natural do sogro. Ele articulava alianças, mantinha contato com lideranças e representava institucionalmente a gestão municipal. Nas redes sociais, construía a imagem de homem de família. Fotos com os filhos, registros de momentos simples, declarações públicas de amor. 2 meninos, um de 12 anos, outro de 8, apareciam frequentemente ao lado do pai em publicações que transmitiam afeto e proximidade. Para muitos, era o retrato de estabilidade. Mas, poucas horas antes do ocorrido, algo mudou. Já passava da meia-noite quando uma postagem enigmática surgiu em seu perfil. O texto falava sobre estar no limite, sugeria o fim de um relacionamento e deixava implícita uma possível traição. Em tom de despedida, mencionava os filhos como anjos e pedia perdão pelo que estava prestes a acontecer. A publicação foi apagada rapidamente, mas não antes de familiares perceberem que algo estava errado. Antes dessa mensagem, ele ainda havia publicado um vídeo com as crianças. Em uma das cenas, um dos meninos treinava luta, o outro desenhava sentado próximo ao pai. A legenda era carinhosa, desejando bênçãos e declarando amor. Nada indicava à primeira vista o que estava por vir. Horas depois, disparos ecoaram dentro da residência localizada em um condomínio de alto padrão da cidade. Vizinhos acionaram socorro. Quando as equipes chegaram, encontraram uma cena que ninguém estava preparado para enfrentar. O filho mais velho foi levado ao Hospital Municipal Modesto de Carvalho, mas não resistiu. O mais novo chegou a ser submetido a procedimento cirúrgico no hospital estadual e permaneceu internado em estado crítico, porém também não sobreviveu. Thales foi encontrado sem vida no interior da casa. Segundo a Polícia Civil de Goiás, não houve indícios de participação de terceiros. O caso foi tratado oficialmente como duplo homicídio seguido de autoextermínio. Informações não confirmadas indicavam que o casal já enfrentava uma crise e que uma separação poderia estar em curso. Também circularam rumores sobre uma possível viagem da esposa para São Paulo, mencionada na postagem feita por Thales. No entanto, nenhuma dessas versões foi confirmada oficialmente pelas autoridades. O governador Ronaldo Caiado divulgou nota lamentando profundamente o ocorrido e suspendeu compromissos para prestar solidariedade à família e à cidade. A prefeitura decretou luto oficial de 3 dias. Mas enquanto a cidade tentava compreender o que havia acontecido, outra camada dessa história começou a ganhar força: a reação pública. Nas redes sociais do prefeito, comentários agressivos começaram a surgir. Muitos direcionavam acusações à esposa, mesmo sem confirmação de qualquer traição. Outros expressavam revolta generalizada. O julgamento virtual foi rápido, intenso e, em muitos casos, cruel. E é aqui que a história deixa de ser apenas sobre um crime e passa a ser também sobre como a sociedade reage à dor, à suspeita e à exposição. Independentemente de qualquer crise conjugal, nada justifica que crianças, que estavam apenas começando a vida, se tornem vítimas de conflitos adultos. 2 meninos que tinham escola, sonhos, aniversários pela frente. 2 futuros interrompidos.
Nos bastidores políticos, um nome promissor deixou de existir. Dentro de uma família, uma dor impossível de mensurar se instalou. E em Itumbiara, o silêncio daquela madrugada ainda ecoa. Mas essa história não termina aqui. Na próxima parte, vamos aprofundar o impacto psicológico por trás de crimes passionais, analisar como a pressão pública pode influenciar decisões extremas e entender por que casos como esse continuam se repetindo. A tragédia que atingiu Itumbiara não pode ser analisada apenas como um ato isolado ocorrido dentro de 4 paredes. Ela revela algo ainda mais profundo: o impacto devastador de conflitos emocionais mal resolvidos, somados à pressão pública e ao orgulho ferido. Quando falamos de crimes motivados por ciúme, suspeitas ou sensação de abandono, estamos lidando com um estado psicológico extremo. Em muitos casos, a pessoa passa a enxergar a situação como uma batalha de honra, como se estivesse diante de uma humilhação irreversível. A mente entra em um processo de distorção, onde a dor vira raiva e a raiva vira desejo de punição. E é justamente aí que mora o perigo. De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil de Goiás, não há indícios de participação de terceiros no ocorrido envolvendo Thales Naves Alves Machado. A linha investigativa aponta que ele teria agido sozinho, mas entender o como não significa compreender o porquê. Quando alguém decide agir de forma tão extrema, geralmente não se trata apenas de um fato isolado daquela noite. É um acúmulo de sentimentos, inseguranças, medo de rejeição, sensação de perda de controle. Para algumas pessoas, a ideia de separação não representa apenas o fim de um relacionamento, representa o colapso da própria identidade. No caso de Thales, havia também um peso adicional: a exposição política. Ele não era apenas um marido ou pai, era secretário municipal, genro do prefeito Dion Araújo, articulador político e apontado como possível sucessor dentro do grupo que administrava a cidade. A vida pessoal e a vida pública estavam completamente entrelaçadas. Em cidades de porte médio, principalmente quando envolve figuras públicas, qualquer crise familiar rapidamente se transforma em assunto coletivo. Comentários surgem, versões são criadas, julgamentos acontecem antes mesmo de qualquer confirmação oficial. E foi exatamente isso que aconteceu. Após a notícia se espalhar, as redes sociais se tornaram um campo de acusações. Muitos direcionaram ataques à esposa, mesmo sem confirmação de traição. Outros culpavam exclusivamente Thales. Houve quem transformasse a tragédia em disputa moral, religiosa ou ideológica. Mas existe um ponto que não pode ser ignorado. Independentemente de qualquer conflito conjugal, 2 crianças perderam a vida. Crianças que não tinham responsabilidade sobre decisões adultas. Crianças que estavam no início da trajetória, com sonhos, escola, planos simples como aprender algo novo no dia seguinte. É impossível não refletir sobre o tamanho da perda. Especialistas explicam que em situações de ruptura afetiva, o sentimento de posse pode se transformar em algo destrutivo. A ideia de "se eu não posso ter, ninguém terá" é uma distorção perigosa. Em casos mais graves, a pessoa tenta atingir o outro da forma mais dolorosa possível, não fisicamente, mas emocionalmente. E é por isso que muitos interpretam esse tipo de crime como uma tentativa de causar sofrimento eterno a quem ficou. Mas precisamos deixar algo muito claro: nenhuma decepção amorosa, nenhuma suspeita, nenhum término justifica tirar vidas. A dor de uma separação pode ser devastadora, mas ela é temporária. Já as consequências de uma decisão impulsiva são permanentes. O governador Ronaldo Caiado manifestou solidariedade e esteve na cidade para prestar apoio à família e à comunidade. A prefeitura decretou luto oficial, mas decretos não apagam o vazio deixado dentro de uma casa. Existe também uma discussão mais ampla que precisa ser feita: a saúde emocional masculina. Muitos homens crescem ouvindo que não podem demonstrar fraqueza, que precisam aguentar calados, que não podem falar sobre inseguranças. Quando uma crise acontece, não sabem pedir ajuda. Transformam dor em silêncio.
E o silêncio, quando não tratado, pode virar explosão. Isso não é justificativa, é alerta. Se existe sofrimento, é preciso buscar apoio, conversar com amigos, procurar ajuda profissional, afastar-se da situação antes que ela se transforme em algo irreversível. Orgulho nunca pode ser maior que a vida. Outro ponto importante é a cultura do julgamento instantâneo. Antes mesmo da investigação ser concluída, versões se espalharam como verdade absoluta. Isso cria uma pressão social imensa sobre todos os envolvidos, ampliando ainda mais o caos. No fim, o que fica é uma cidade em luto, uma família devastada e uma pergunta que ecoa: poderia ter sido evitado? Talvez sim. Se houvesse diálogo, se houvesse busca por ajuda, se houvesse tempo para respirar antes de agir. A história de Itumbiara não é apenas um caso policial, é um alerta sobre controle emocional, responsabilidade e as consequências irreversíveis de decisões tomadas sob impulso. Que essa tragédia sirva para algo maior, para que mais pessoas entendam que nenhuma dor amorosa vale uma vida, que nenhum orgulho ferido justifica destruir futuros e que pedir ajuda nunca será sinal de fraqueza. Se você acompanha casos reais e análises profundas como essa, inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios. Aqui a gente não apenas conta histórias, a gente reflete sobre elas, porque entender é o primeiro passo para que não se repita.